Lindo, versátil, sofisticado é o colar Gaia, o colar da mulher empoderada. Olha esse colar de crochê, olha a riqueza de detalhes. Eu vou te ensinar tudo, vou te ensinar os segredos das crocheteiras de alto padrão e também a gente vai precificar essa peça para que você já tenha tudo completinho para começar a fazer o seu colar de crochê Gaia, que tem as cores da natureza. Vamos aprender? Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que a gente vai utilizar no nosso maravilhoso projeto. Eles estão todos na descrição desse vídeo com os devidos links para facilitar a sua vida e durante a aula vai aparecer o código keyword de cada um deles. E aqui, só para adiantar, quero mostrar para vocês, esse é o fio Encanto, a cor é musgo. Olha que cor maravilhosa que tá esse musgo. E a balança a gente vai utilizar, porque sempre no final do vídeo a gente faz o cálculo na planilha preço certo para sugerir um preço mínimo de venda para vocês. Então, vamos começar. Então, antes de iniciar, a gente pesa o nosso fio. O meu tá com 103 gramas. Eu vou utilizar aqui a minha agulha de crochê auxiliar de 1 milímetro e vou começar trabalhando com a miçanga de 20 milímetros ou 2 centímetros. Vou pegar o fio Encanto e vou passá-lo aqui pelo orifício. Vou passá-lo por completo, dessa forma. Agora eu vou pegar a minha agulha de crochê principal, a de 3 milímetros, e aqui a gente vai fazer um anel mágico. Posiciono a miçanga aqui e passo o fio dessa forma. A miçanga, ela tem que ficar antes do xizinho que a gente faz para fazer o anel mágico. Então, entro aqui, busco o fio, giro, pego a laçada e passo por dentro da laçadinha que se formou. E aqui a gente tem o anel mágico. Ele tem que ficar dessa forma. Preso dentro, a miçanga fica presa dentro do anel. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer 16 pontos baixos aqui dentro do anel. Dessa forma. Dezesseis pontinhos. Fiz aqui, então, 16 pontos baixos. Agora, eu saio do trabalho, vou puxar aqui o fio do anel mágico e vou ajustar os pontos aqui na miçanga. Viro, pego novamente a minha agulha auxiliar e entro novamente aqui no orifício da miçanga. Vou pegar o fiozinho do fim do novelo e vou passá-lo novamente pro lado de cá. Passo ele por completo e ajusto mais um pouquinho. Aí, depois, quando a gente finalizar, a gente ajusta ele mais pra gente poder fazer o acabamento perfeito do nosso colar, minha gente. Muito bem. Terminei de trabalhar aqui, agora viro o meu trabalho dessa forma. E aqui a gente vai começar a trabalhar diretamente aqui no primeiro pontinho. Olha, a gente tem aqui a laçadinha, a gente vai entrar diretamente aqui no primeiro ponto. Não vamos fazer correntinha, nada. Então, entro aqui no primeiro pontinho e vou fazer ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada um dos pontinhos da base. Então, eu vou terminar essa carreira com 16 pontos baixos também. Tô chegando aqui no final da carreira
E muita atenção nessa hora, porque a gente pensa que terminou, mas não terminou. Olha, o último pontinho, ele tá escondido aqui, ó. Olha as duas alcinhas dele aqui. Senão a gente termina com 15 pontos e aí não dá certo. Então, entro aqui no último pontinho, que ele é bem apertadinho mesmo, e faço o último ponto baixo. Muito bem, o nosso trabalho tá ficando lindo assim. Agora, viro novamente o meu trabalho e novamente vou começar a trabalhar aqui no primeiro pontinho. Dessa vez eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, olha, tem duas alcinhas, né, do ponto baixo. Eu vou entrar nessa daqui, porque eu vou fazer um ponto alto falso. Então, entro na alcinha do lado, trago a laçada, fico com duas novamente e fecho. No próximo pontinho, vou fazer ponto alto. E vou fazer uma correntinha. A sequência que a gente vai seguir vai ser 2 pontos altos e uma correntinha. E a gente vai fazer cada ponto alto em cada um dos pontos da base. Então, aqui, fiz 2 pontos altos, uma correntinha, vou no ponto seguinte e faço ponto alto. No seguinte, ponto alto. E agora, uma correntinha. Seguimos a sequência fazendo 2 pontos altos nos próximos 2 pontinhos da base. E separamos com uma correntinha. Vamos fazer até finalizar a carreira. Terminei aqui a carreira, viro novamente o meu trabalho e novamente aqui no primeiro pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e aqui no ponto baixo se formaram 2 alcinhas. Eu vou entrar nessas 2 alcinhas fazendo um ponto picô. Então, laço, fecho as 2 alcinhas, fico com 2 e fecho mais 2. Vou no mesmo espacinho aqui do primeiro pontinho, aqui, e vou fazer mais um ponto baixo. E fica assim. Vou no ponto alto seguinte e vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui no espacinho onde fizemos a correntinha na carreira anterior, a gente vai fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, e nesse aqui, vamos fazer o picô. 2 correntinhas, entro nas 2 alcinhas que se formaram, fecho as 2 e fecho as 2 seguintes. Vou ainda no mesmo espacinho e vou fazer ponto baixo. Vou pular aqui esse primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto baixo no segundo ponto alto. Vou no espacinho das correntinhas e vou repetir o mesmo processo. Então, um ponto baixo, no mesmo espacinho, mais um ponto baixo com o ponto picô. E ainda no mesmo espacinho, um ponto baixo. Pulo o ponto alto seguinte, vou no segundo e faço ponto baixo. E o nosso trabalho vai ficando assim.
Oh, que lindo! Vamos fazer, então, essa mesma sequência até chegar aqui no último espacinho da correntinha da carreira anterior. Fiz aqui, então, os 3 pontinhos, né? No último espaço das correntinhas. E agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui, só que ao contrário. Então, eu vou entrar aqui, olha, no pontinho alto, que tá aqui, e vou fazer um ponto baixo. E no último, eu vou fazer um ponto baixo com um ponto picô. E agora, eu vou vir no mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando as 2 alcinhas de uma vez. E aí, então, olha, ele fica igualzinho dos 2 lados, tá? Muito bem. Agora, a gente vai pegar a nossa fita métrica e a gente vai fazer um número de correntinhas que for agradável pra gente, né? Então, eu vou fazer 20 centímetros de correntinhas. Então, eu retomo aqui o meu trabalho e vou trabalhando as correntinhas até atingir 20 centímetros ou o tamanho que você desejar. Fiz aqui 20 centímetros de correntinhas. Na minha tensão de ponto, foram 35 correntinhas. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Então, eu entro aqui na segunda correntinha, introduzo a agulha, volto fechando as 2 alcinhas. Aí. Às vezes o fio enrosca, minha gente. Vou na correntinha seguinte, laço e fecho as 2 juntas. Vou na seguinte e fecho as 2 juntas. A gente vai ajeitando assim e dou continuidade fazendo pontos baixíssimos. O segredo é segurar bem firme aqui para que a agulha passe diretamente pelas 2 alcinhas. Dessa forma. E assim o nosso trabalho também fica mais uniforme. Vamos ajeitando e vamos fazer até finalizar aqui as correntinhas. Fiz aqui os pontos baixos em todas as correntinhas. E agora, a gente vai entrar aqui. Nós iniciamos aqui, né, olha. Fizemos aqui o ponto baixíssimo e começamos as correntinhas. Aqui do ladinho tem o ponto alto da carreira anterior. A gente vai entrar nesse espacinho aqui desse pontinho. Muito bem. Então, retomo o trabalho e entro exatamente nesse pontinho aqui. E vou fazer ponto baixíssimo novamente. Viro o meu trabalho e agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, olha. Tem 2 alcinhas, a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui da frente. E a gente vai subir fazendo pontos baixíssimos novamente. Então, entro aqui na alcinha da frente e faço ponto baixíssimo. E vou fazer o mesmo processo que a gente fez quando desceu, né? Com as correntinhas. E o nosso trabalho vai ficando assim. Olha que lindo!
Muito bem, vamos fazer toda a extensão do nosso colar. Fiz aqui toda a extremidade do nosso colar. Olha, ele tá ficando assim. Olha que lindo que fica. Muito bem. Então, agora eu vou entrar aqui, olha. Nesse gominho aqui de cima. Bem no topo do colar. Entro nele. E aqui, apertadinho, vou fazer o último ponto baixíssimo. Saio do trabalho. E agora é a vez de colocar a argolinha. Essa argolinha, ela tem 5 milímetros. Vou entrar aqui na argolinha com o fio. Dessa forma. Aí a argolinha vai ficar presa aqui. Eu vou fazer uma correntinha. Puxo o fio e corto. Muito bem. Olha, aqui a gente pode observar que essa é a parte da frente do nosso colar. E a correntinha, olha, a correntinha não, a argolinha ficou para trás. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar aqui e vai passar o fiozinho lá para trás. Dessa forma. Para ela ficar assim certinha. E aqui eu coloquei primeiro a argolinha, porque eu sou destra, né? Mas se você for canhota, coloque aqui o fechinho, tá? Então, aqui eu coloquei a argolinha porque eu sou destra. Já já a gente vai fazer o acabamento das crocheteiras de alto padrão. Vamos agora fazer o outro cordão. Para fazer o outro lado do cordão, a gente vai fazer inverso ao que a gente fez aqui, né? Para ficar igualzinho. Então, a gente vai pegar o nosso fio e a gente vai fazer aqui um nó corrediço. Saio dele. E aqui, olha, o nosso último pontinho desse lado foi aqui. Então, o nosso primeiro vai ser aqui. E a gente vai terminar aqui para ele ficar exatamente igual. Então, entro aqui, nesse pontinho. E trago a laçada pra cá. E aí, então, eu vou fazer o mesmo número de correntinhas que eu fiz aqui desse lado. Pra mim, foram 35. Então, vamos lá fazer as nossas correntinhas. Fiz aqui, então, as 35 correntinhas. E agora, eu vou descer fazendo pontos baixíssimos. Até chegar na última correntinha. Novamente, é o mesmo processo. Terminei. Agora, a gente vai vir aqui, olha, no primeiro pontinho que nós fizemos aqui. Dentro desse espacinho. Exatamente como a gente fez aqui do outro lado. Então, entro aqui no espacinho, olha, do primeiro pontinho. E vou fazer ponto baixíssimo. Novamente. Viro. E agora, eu começo trabalhando novamente aqui nas alcinhas da frente. Fazendo ponto baixíssimo. Deixa eu fazer de novo. Pego a alcinha da frente e faço ponto baixíssimo. Por toda a extensão de novo. Fiz aqui o último ponto, agora eu venho aqui na lateral, pego uma alcinha da lateral e faço
ponto baixíssimo. Saio. E agora eu vou pegar aqui o fecho lagosta. Esse fecho lagosta é de 10 milímetros e eu já coloquei a argolinha nele. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha auxiliar, porque anteriormente eu fui passar o fio e tive um pouco de dificuldade. Então, assim, com a agulha de 1 milímetro, eu não passo aperto. Muito bem, aqui a gente vai fazer uma correntinha. Puxo e corto. Muito bem. Veja que o nosso colar, o lado certo dele é assim. A gente vai observar, porque aqui, olha, tem as correntinhas, né? Então, nesse acabamento. Senão ele fica assim e dá pra perceber que ele tá do avesso, ó. Tá? Então, a gente identifica com as correntinhas. Agora chegou a hora da gente fazer o acabamento das crocheteiras de alto padrão. Com a agulha de tapeceiro, a gente vai esconder esses fios de forma que eles não apareçam. Então, eu vou pegar aqui o fiozinho e vou começar a introduzi-lo aqui por entre os pontos. Vou passar por esse. Puxo. Aí a argolinha fica certinha. Então, agora, vou encontrar outros pontinhos. Vamos ver. Esses me permitiram, entro. Observo que o meu trabalho fique harmônico, né? Que não fique com nó, nem repuxado. Aí eu vou entrar, olha, nesse aqui também tá dando. Escapou o fio da minha agulha, não tem problema. Ponho de volta e passo. Agora eu vou passar só por mais um, para eu ficar com o fiozinho aqui na parte do meio. Muito bem. Agora eu pego uma agulha de tapeceiro velhinha. Eu gosto de trabalhar com agulha de tapeceiro para fazer o acabamento, mas você pode usar um palitinho também. Ó, fiquei com o fiozinho aqui, eu vou puxá-lo para trás, abrindo aqui o espacinho onde fica o pontinho. E eu vou depositar aqui dentro um pinguinho de cola. E aí eu tenho o acabamento, além de perfeito, seguro. Corto, posso cortar bem rente. E aí eu coloco os pontinhos em cima do fiozinho com a cola. Aperto bem. E esse é o resultado do acabamento perfeito. Olha, gente. Ai, que lindo! Muito bem. Eu vou fazer o mesmo acabamento aqui, do outro lado. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa também. E aí, então, a gente tem esse acabamento. Maravilhoso, né? Muito bem, vou fazer o acabamento desses dois últimos fiozinhos e a gente já volta para os próximos passos. Quando eu iniciei, o meu fio estava com 103 gramas e agora ele está com 93. Isso significa que a gente utilizou 10 gramas de fio. Agora, vamos fazer o cálculo na minha planilha preço certo. Tô aqui então com a minha planilha preço certo, então ela já fez todos os cálculos necessários para que eu saiba qual é o valor mínimo de venda dessa peça dentro da minha realidade.
Então aqui ela colocou todos os cálculos necessários e ela me diz que esta peça, sem o frete, não pode ser vendida por menos de R$ 35,97. Lembrando que a planilha é alimentada por cada um de nós dentro da própria realidade. E o nosso colar Gaia ficou assim. Gente, olha que lindo que ficou. Olha os detalhes. Eu simplesmente amei. E no início do vídeo vocês viram este aqui. Esse eu fiz com o fio rabo de rato 1 milímetro na cor camurça 08. Se você chegou até aqui e quer aprender o próximo tutorial que eu vou gravar para vocês, deixa aqui para mim nos comentários. Quero o colar gota de orvalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é super importante para mim. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele também. Se inscreva no canal, aqui eu tenho vídeos maravilhosos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas crocheteiras e também com a sua família. Eu deixo um beijo a todos, obrigada por me acompanhar e até o próximo tutorial.